Olá pessoal, hoje nós vamos começar a estudar a técnica de projeto de algoritmos chamada programação dinâmica. E para isso a gente vai focar no problema do conjunto independente de peso máximo em grafos que são caminhos. A gente já entra em mais detalhes, mas deixa eu dar um pouco de contexto para vocês antes. Programação dinâmica é mais uma das grandes técnicas de projeto e análise de algoritmos ali, em particular de projeto, mas sempre associada a várias ferramentas de análise, como, por exemplo, a divisão e conquista e os algoritmos gulosos. Na minha opinião, dentre essas, ela é a mais complicadinha de entender, de conseguir olhar para um problema, conseguir ver o problema e enxergar como projetar um algoritmo que usa programação dinâmica. Mas ela também é muito poderosa e ela constrói em cima de algo que a gente vê lá desde o início dos nossos estudos de algoritmos, que é aquela ideia recursiva de você olhar para um problema e tentar construir uma solução para ele a partir de soluções menores para o mesmo problema. Essa é uma ideia muito poderosa, ela aparece em divisão e conquista de um jeito, ela aparece de outro jeito aqui na programação dinâmica. Mas a gente vai chegar lá, isso foi só para contextualizar. E daí, falando do problema que a gente vai usar para ter o nosso primeiro contato com essa técnica, o problema do conjunto independente de peso máximo é um problema super importante na otimização combinatória. Eu vou explicar para vocês como que ele é, mas aqui a gente vai tratar com um caso bastante particular dele, que é a versão desse problema em grafos que são caminhos. É muito mais restrito do que o problema geral. Tem um motivo para isso. O problema geral é muito difícil, tá? É um problema legal para se trabalhar, mas não é didático aqui para o nosso propósito. Mas a gente vai focar então na versão desse problema de encontrar o conjunto independente de maior peso em grafos que são caminhos, por conta dessa questão didática para a gente aprender, começar a aprender como projetar um algoritmo de programação dinâmica. Tá legal. Feita essa contextualização, vamos definir melhor aqui então, como que é esse problema, né? Qual que é a entrada desse problema? Vai ser um grafo que é um caminho, tá? Um grafo G igual a VE ali, né? O conjunto de vértices e arestas tradicionais. Mas notem minha insistência em dizer que é um grafo caminho. Já vou aprofundar nisso. Com pesos não negativos nos vértices. Uma curiosidade, né? Os pesos estão nos vértices. Em geral, a gente tem pesos nas arestas. Nesse caso, os pesos estão nos vértices. E eu vou apresentar isso aqui como uma função W aqui, que atribui aqui o domínio dessa função são os vértices, e ela leva em reais positivos ali, em reais não negativos. Tá? Então é o nosso jeito de dizer que tem pesos nos vértices. E eu estava falando do grafo ser caminho, né? Essa restrição é importante para a entrada, não é um grafo qualquer. O que é um grafo caminho? É um grafo que é conexo e não tem bifurcações. Né? Ou seja, sendo mais preciso ali, falando em termos dos graus dos vértices, é um grafo em que todos os vértices têm grau 2. Tá? Todos os vértices têm duas arestas ligando nele, exceto pelos extremos, que cada um tem grau 1. Vou fazer um desenho que daí facilita muito mais. Né? Então é um grafo com essa cara aqui, olha só. Sempre de um vértice sai uma aresta que conecta com um novo vértice e assim por diante, até que eventualmente a gente termina. Né? Então daí você finalizou o caminho, os vértices dos extremos aqui tem grau 1, cada um deles, e os vértices do meio, cada um tem grau 2. Aí é conexo. Isso é um grafo caminho, e no caso a gente vai ter um peso associado com cada um dos vértices na entrada do nosso problema. O que é a saída? Qual que é uma solução? E isso é bem legal. A solução é um conjunto independente de peso máximo. O peso máximo vai ser simplesmente a soma dos pesos ali dos vértices que fazem parte desse conjunto. O conjunto é um conjunto de vértices, como eu já deixei claro, mas o que significa ser independente? Essa que é a grande questão aqui. Tá? A gente diz que um conjunto é independente se nenhum par de vértices é adjacente. Tá? Ou seja, se não tem um par de vértices do conjunto que tem uma aresta em comum. E só para dar um pouquinho da semântica desse problema, por que ele é interessante, pensem que eu estou modelando uma certa situação em que uma aresta representa um conflito entre dois elementos. Pode ser um conflito porque dois elementos desse conjunto não se gostam, se eu estiver modelando alguma questão social.
pode ser um conflito porque esses dois elementos, se forem colocados próximos, podem causar uma reação química perigosa. Se eu estiver modelando uma questão industrial ali de armazenamento, por exemplo. Tá? Então, eu não vou transportar junto dois elementos que, se forem misturados, explodem, por exemplo. E daí eu quero saber quais conjuntos que eu posso colocar no mesmo caminhão. Tá? Aqui não estou falando para o problema no geral e não na questão do grafo caminho. Tá? Como eu disse, é um caso mais restrito. A independência é isso, é um conjunto que não tem conflitos internos, onde o conflito é modelado por uma aresta. Né? Quem representa um conflito é uma aresta. Portanto, a gente quer um conjunto independente de peso máximo. Essa que é a nossa ideia. Num primeiro exemplo aqui, eu posso pegar, por exemplo, esses 4 vértices que eu destaquei ali, os dois extremos mais esses aqui. Tá? Não estou falando que é peso máximo nem nada, até porque eu nem atribuí peso. Mas esses vértices são independentes, eles não têm aresta entre si. Tá legal. Então, essa foi a definição do nosso problema. Vamos continuar para mais um exemplo, tá? Um exemplo mais bem comportado aqui, que a gente vai ver ele reiteradamente. Então, comecemos com esse exemplo que é um caminho com 4 vértices e pesos 1, 4, 5 e 4, respectivamente. Vou pegar uma outra cor aqui para fazer ele, um azulzinho. É um caminho com apenas 4 vértices, e daí eu vou associar aqui os pesos 1, 4, 5 e 4 a ele. Só para seguir aqui no nosso exemplo, se eu pegar os dois extremos, nesse caso, eu tenho um conjunto independente. Tá? Não estou dizendo que é um conjunto independente particularmente bom, mas é só para dar uma ideia. Né? Olha, ele não tem interferência, e daí a gente vai ter que o valor dessa solução aqui vai ser 1 mais 4, que vai dar 5, né? O valor dessa solução que a gente acabou de ver. A nossa ideia agora, tá, que eu vou começar nesse vídeo e no seguinte a gente vai estender, é que a gente vai tentar projetar algoritmos para esse problema, porque uma das maneiras mais úteis da gente entender um pouco mais sobre o nosso problema é fazer algo que a gente não gosta muito de fazer, que é falhar miseravelmente. Então a gente vai aqui falhar miseravelmente de um modo didático, tentando projetar algoritmos para esse problema usando técnicas que a gente já conhece. O spoiler já foi dado, a gente não vai conseguir, mas com isso a gente vai entender um pouquinho melhor o problema antes de entrar na programação dinâmica, que daí vai ser bem sucedido, a gente vai ver como que isso vai funcionar. Então, nessa ideia aqui de testar técnicas que a gente já conhece, para entender melhor as características do problema e também as limitações das técnicas, né? Vamos começar falando da abordagem por força bruta. Antes da gente começar a nossa brincadeira aqui, lembrar vocês o que é a abordagem por força bruta. É quando a gente enumera todas as possíveis soluções e avalia cada uma delas. No nosso caso aqui, como que vai ser, sendo mais específico, né? A gente vai ter que enumerar todos os possíveis subconjuntos de vértices. Né? Porque já que a minha solução é um subconjunto dos vértices do grafo, eu tenho que enumerar todos eles. Só que notem que o número de subconjuntos cresce muito rápido. Já é esse o motivo porque essa abordagem não vai funcionar no geral. Não vai funcionar para um n minimamente grande, ali, um tamanho de número de vértices minimamente interessante. Por quê? Porque quando a gente vai pensar no crescimento dos subconjuntos, a gente nota que, olha, pensa nos vértices de modo ordenado. Tem o primeiro vértice, o segundo, o terceiro e assim por diante. Eu posso ter subconjuntos em que o primeiro vértice está ou não está. Né? Então, eu vou ter ali 2 categorias de subconjuntos. Os que têm ou não o primeiro vértice. Daí, dentro desses, eu vou ter aqueles subconjuntos em que o segundo vértice está ou não está. Então, de novo, eu tenho o que eram 2 categorias de subconjuntos, agora são 4. Né? E daí eu vou ter aqueles em que o terceiro vértice está ou não está. Cada novo vértice que eu vou colocando, quando eu pegar assim, olha, o 20º vértice, tá? Ele pode estar ou não em todos os subconjuntos que eu já listei até aquele momento. Quer dizer, cada novo vértice é responsável por dobrar o número de possibilidades de subconjuntos com os quais eu estou lidando. Então, no geral, se eu for enumerar todos os subconjuntos possíveis, vai dar 2 elevado a n diferentes subconjuntos, sendo n o número de vértices. A gente sabe que 2 elevado a n cresce muito rápido, né? Então, crescimento exponencial aí não está... Crescimento exponencial do número de soluções que eu tenho que considerar no meu algoritmo não vai estar associado com um algoritmo eficiente, né?
Mas ainda assim, vamos só pensar aqui para entender o problema. Seguindo na ideia da força bruta, o que eu vou fazer? Eu vou ter que descartar todos os subconjuntos que tem 2 vértices adjacentes. Todo mundo que tiver vértices adjacentes. Por que isso? Porque quem tiver vértice adjacente não é nem uma solução viável. Eu nem cheguei na questão da otimização, de querer a melhor solução, a de peso máximo. Não é uma solução viável, então eu descarto. Dentre os que sobraram, eu vou encontrar ali, eu vou selecionar aquele que tiver peso máximo. Tá? Então, apesar de parecer muito inocente e tal, e como eu já critiquei essa técnica justamente pelo número de subconjuntos a ser considerado, vale dizer que essa abordagem está correta. Ela encontra a solução. Se eu listar todo mundo, todas as soluções possíveis, descartar aquelas que dão conflito, aquelas que não são viáveis porque tem vértices adjacentes, e pegar de peso máximo, eu encontro a solução. No entanto, ela leva tempo θ de 2 elevado a n. Eu vou precisar pagar um custo ali proporcional ao número de subconjuntos. Para ser mais claro, eu vou até ser mais preciso que eu vou dizer que é ômega de 2 elevado a n, porque não só eu tenho que considerar todos os subconjuntos, mas eu ainda vou ter que avaliar eles para calcular custo e tudo mais. Então pode ser que o melhor que dê para fazer seja n vezes 2 elevado a n. Mas o ponto é, no mínimo, eu já vou ter um custo exponencial, crescendo como uma exponencial base 2 o número de vértices. Então essa não é uma solução eficiente. A gente não vai parar de falhar por aqui. No próximo vídeo a gente vai tentar algoritmos gulosos e divisão e conquista para ver o que acontece, tá? Para ver se elas funcionam e se não funcionam, por que não funcionam.